Temos aqui a ficha de atividades na qual nós vamos utilizar agora para fazer as tarefinhas. E já vou desabilitando aqui o comentário e vamos lá. Qualquer coisa para me responder, perguntar algo, vem aqui para esse ponto de interrogação que tem aqui abaixo e clica nele e digita uma pergunta, alguma dúvida que tenha sobre o conteúdo, tá? Ou então, no caso, se precisarmos para que você me responda algo. Então, aqui, número 1 diz o seguinte: Joana e Carlos estavam brincando com fichas numéricas. Eles pegaram somente estas duas cartas. Oi, Maria Júlia. Olha as duas cartas que eles pegaram. A carta de número 6 e a carta de número 7. Muito bem. Carlos e Joana formaram números diferentes. Que números são esses? Com a carta de número 6 e a carta de número 7, juntando, dá para a gente formar quais números? Você tem uma tabela, essa tabela vai ser precisa estar todos os dias do seu lado quando formos falar sobre outros números. E agora, juntando elas duas, quais são os números que podemos formar? Quais são os números que nós podemos formar? Então, vou aqui perguntar, deixa eu ver para quem não participou na aula anterior, para a Fernanda. Fernanda, quais números podemos formar com a cartinha 6 e 7? De um jeito e de um outro. Tem duas formas, já estou dando uma dica. Tem duas formas de formarmos números com elas duas. Quais são os números? Tu clica aqui nesse ponto de interrogação e digita para mim as duas formas. Quem souber também pode fazer, tá? Pode clicar também na interrogaçãozinha e colocar as duas formas, tá? Mas de preferência a Maria Fernanda, que não participou na outra aula, tá? A gente vai dando preferência para esses que não foram chamados antes. Vamos lá? Vamos lá, Maria Fernanda, ou alguns dos seus colegas também podem responder, tá? Porque às vezes demora o coleguinha e aí a gente tem um tempo. Aqui tem o tempinho de vocês também, né? Então, quais são as duas formas, dois números que podemos formar com o 6 e o 7? Essas duas cartas. Coloca pra mim. Olha, já temos aqui, deixa eu ver. Quais são as duas formas de você fazer um número com esses dois aqui? Tem o 6 e tem o 7. Juntando essas cartas, tem duas formas de formarmos números. Quais são? Muito bem. Muito bem, Luiz Davi, muito bem, Fernanda. Eu vou colocar o da Fernanda primeiro porque eu direcionei a princípio para ela, né? Que não participou na aula anterior. Olha só, as duas formas, mas o Luiz Davi também colocou a mesma resposta. Então, aqui nós vamos escrever, ó, com a carta 6 e 7, juntando elas duas, podemos formar 67 e podemos formar também 76, certo? Ok, colocar um pontinho final aqui e vamos para a letra B e letra C. Com esses números aqui, 67 e 76. Na letra B diz que Carlos formou o maior número. Que número ele formou? Temos 66 e temos 67. Qual é o maior número que ele formou? Desses dois aqui, qual é o maior? É o 67 ou é o 76? Alguém pode me responder? Dessa vez eu não vou direcionar para ninguém. Para alguém, aliás,
para alguém específico. Qualquer um de vocês podem responder. Qual o número maior? É o 67 ou é o 76? Muito bem, Maria Júlia, 76. Então, esse foi o número que o Carlos formou. Já a Joana formou o menor número. Qual é o menor número? Muito bem, Paulo Jorge também disse 76. Muito bem, Paulo Jorge. Qual é o menor número? Muito bem, Paulo Jorge. 67. Muito bem. Então, a Joana, ela formou o menor número, que é 67. Tá certo? Vamos para a letra D. Na letra D, ele pergunta o seguinte: o que há de diferente e o que há de igual entre os números formados por Carlos e Joana? De diferente, o que tem de diferente neles? Os algarismos, eles são o quê? Eles são parecidos ou os mesmos, porque eles são os mesmos números. Porém, eles se tornam diferentes por conta da quantidade, da posição dos números, certo? Então, a gente vai colocar assim: os algarismos são os mesmos, mas a posição deles é diferente. Desculpa. Isso faz com que os números formados sejam diferentes. Deixa eu ver aqui quem me respondeu. Olha, o Luiz, Luiz Davi. Já tinha me respondido da questão anterior. E vamos aqui colocar a nossa resposta da letra D. Menino, mas que coisinha chata. O que há de diferente e o que há de igual entre os números formados por Carlos e por Joana? A gente vai escrever assim: são os mesmos, vírgulas, mas em posições diferentes, tá? Ponto. Por isso, formamos números diferentes. Opa. Pronto. Escrevam aí no livro de vocês. Não precisa destacar. E letra cursiva, tá? Letra cursiva. Bem bonita. Eu vou subir um pouquinho aqui para me ativar o comentário e você me dá o ok, tá? Quando terminar. Deixa eu ver quem tá presente aqui na aula de matemática. O Luiz Davi, o Levi, o Ângelos, Valentina, Maria Júlia, Paulo George. Estão aqui o Rafael e o Miguel. E o Jonathan também. Muito bem.
Maria Júlia, responde tua tarefa, Maria Júlia. Então, os números são diferentes, são os mesmos, porque são os mesmos números utilizados, porém, como eles ficam em posições diferentes, acabamos formando números diferentes. Não esquece de pegar aquela tabela que nós destacamos ontem, ou você pode ter deixado atrás o livro, não tem problema. Nós vamos utilizá-la, tá? É importante que eles tenham aí do ladinho deles, para poder responder as atividades. Quem for terminando, me dá um ok aqui. O Ângelo já terminou. Muito bem, Ângelos. Luiz Davi também. Vamos lá, gente. Não esquece de fazer a letra cursiva. Letra cursiva bonita. Paulo George já terminou.
Pronto, gente, vamos passar para a próxima. Vamos lá para a próxima, tá, gente? Bom, a segunda questão diz o seguinte: agora quem vai brincar com as fichas é você, tá? É você. Então, observe as fichas abaixo e vamos responder as letras que estão aqui, tá? Então, as fichas que nós temos agora é a número 2, 5, 6, 7 e 8. Temos essas 5 fichas. 2, 5, 6, 7 e 8. Aqui embaixo, ele está pedindo para nós formarmos um número de 2 algarismos maior que 60 e menor que 70. Com essas aqui, ó. Você vai utilizar duas dessas aqui para formar um número maior que 60 e menor que 70. Tá certo? Então, qual número você pode formar? Eu quero que, por favor, quem me dê a resposta agora, que ainda não participou, foi o Jonathan. Então, Jonathan, qual número podemos formar maior que 60 e menor que 70 utilizando essas fichas aqui? Tá? Os outros também podem me responder, mas a preferência agora que eu vou dar é para o Jonathan, tá? Então, Jonathan, responde para a tia Rosa. Olha aí na tua tabelinha também, você pode olhar e ver os números que são maiores que 60 e menores que 70, tá? Daí você me dá a resposta, utilizando essas cartinhas aqui, ó. Você só pode utilizar essas aqui. Aí o Jonathan vai me responder, clica aqui na interrogação e me responde, tá, Jonathan? Então, Jonathan, utilizando essas cartinhas aqui, 2, 5, 6, 7 e 8, você vai formar um número de 2 algarismos maior que 60 e menor que 70. Qual número podemos formar aqui? Utilizando duas cartinhas daqui. Clica na interrogação e coloca a resposta. Por favor. Os outros também podem responder, tá, gente? Às vezes acontece de dar algum probleminha com o coleguinha que eu pedi, e aí você pode ajudar. Assim que escreve, tá, Maria Júlia? Algarismo, ó, igual a tia tá apontando aqui, ó. Algarismos são os números de 0 a 9, e com eles a gente forma outros números. Olha aqui, o Luiz Davi me deu uma resposta. Vou aguardar só mais um pouquinho, ver se o Jonathan responde.
O Paulo Jorge também me deu uma resposta. Número maior que 60 e menor que 70. O ponto de interrogação tá aqui embaixo, do ladinho onde você comenta. Tem um ponto de interrogação, tem um quadrinho com ponto de interrogação, embaixo onde você comenta, bem do ladinho. Olha aí, menino. Rafael disse que é 65 e o Miguel 67. Rapaz, muito bem. Ó, quando você vai comentar, tem um comentário aqui do lado, nome aqui, comentário. Aí do ladinho dele tem as cartinhas assim, tem um quadrinho com ponto de interrogação. É só clicar nele. Clica nele e aí você digita a resposta, tá? Eu vou ativar aqui o comentário para colocar a resposta. Eita, só é ativar o comentário que a Maria Júlia já manda um monte de coração, né, Maria Júlia? Pois coloque aqui no comentário a resposta. Eu ativei o comentário exatamente por isso. Então coloque a resposta aqui no comentário. Menino, que tanto coração foi esse, menino? Eita! Ó, teu dedo, menino, vai doer. Muito bem, só que o 61, o número 1 e o número 9 não estão aqui nas cartinhas, Jonathan. Então, precisamos que utilize essas cartinhas aqui: 2, 5, 6, 7 ou 8. Para fazer números maior que 60 e menor que 70. Vamos aqui ver a resposta dos coleguinhas. Ó, o Luiz Davi disse que dá para formar 67. Ele é maior que 60 e é menor que 70. Então, tá aqui, ó, 6 e o 7. Ok? Vamos ver outra aqui. O Rafael disse que dá para formar 65. Temos o 6 e temos o 5. Muito bem, é maior que 60 e menor que 70. O Miguel disse que dá para formar 67. Então, tá aqui, ó. O 6
e o 7. Deixa eu ver quem mais aqui. O Paulo George disse que dá para formar o 68. É maior do que 60 e menor que 70. Então, o 6 e o 8. E o Jonathan acabou de responder aqui que dá para fazer o 62, 65. O 66 não dá, porque nós só temos uma cartinha de 66, o 67 e o 68, tá? Então, era apenas uma resposta, mas ele me deu vários, não tem problema. Vamos aqui colocar aqui, todo mundo fez praticamente. O 6 e o 7. Então, 67 é maior que 60 e menor que 70. Mas nós tínhamos todas essas possibilidades que o Jonathan nos colocou, tá? Agora, nós vamos formar um número de 2 algarismos menor que 80 e maior que 70, utilizando essas mesmas cartinhas. Coloquem aqui para mim a resposta de vocês, tá bom? Todo mundo já participou da aula anterior e dessa aula também, então agora tá... Ai, minto! Nem falei o nome dos gêmeos, os gêmeos aqui, o Miguel e o Rafael. Digam aí para mim uma resposta, utilizando as cartinhas 2, 5, 6, 7 e 8. E me digam o que eu posso formar aqui, maior que 80 e menor que 70. Olha, menino, o Paulo George já me deu uma resposta bem aqui. Já, Paulo, que eu coloco tua resposta. Eu vou esperar aqui o Miguel e o Rafael, tá bom? Vamos lá, Rafael. Vamos lá, Miguel. O que eu posso formar com essas cartinhas aqui? Vou até diminuir um pouquinho aqui a tela, para vocês verem aqui melhor. Com essas cartinhas aqui, qual número podemos fazer maior que 80? Aliás, desculpa, menor que 80 e maior que 70. Vamos ver? Olha, muito bem. O Miguel disse que podemos formar 78. Muito bem, é menor que 80. Muito bem, e é maior que 70. E o Rafael disse que podemos formar os 72. Muito bem. Então, vamos aqui colocar a resposta. Vou colocar o maior número, tá bom? Mas os dois estão corretíssimos. Parabéns. Muito bem. Então, a letra C pergunta: é possível formar um número menor que 20? Com esses números aqui, será que a gente consegue formar um número menor que 20? Deixa eu ver. 2 e o 5, 25. 25 é maior que 20. O 2 e o 6 fica 26. Então, deixa eu ver aqui quem me falou alguma coisa. Tu quer falar, Maria Júlia? Fala, pode falar. Então, aqui não é possível formarmos um número menor que 20. Não, vírgula. Porque o menor número... Deixa eu ver aqui.
O Paulo disse que não podemos. Não, porque o menor número das cartas é 2. Então, essa é a nossa resposta. Escreve aí. E nossa última pergunta, só pra gente, enquanto você tá escrevendo, eu vou ler aqui. Você ainda não estudou números maiores que 80, mas já deve imaginar como formá-los. Forme um número maior que 80, com essas cartinhas aqui. Eu posso formar um número maior que 80. Formem para mim e coloquem aqui no comentário, por favor, na interrogaçãozinha, tá? Um número maior que 80. A gente nem estudou ainda, mas a gente pode tentar fazer. Utilizando essas cartinhas acima, que tá aí no seu livro, 2, 5, 6, 7, 8. Você pode formar e me dizer um número maior que 80. Não, Maria Júlia, esse número aí que tu colocou não dá certo, porque nós não temos essa cartinha. Só temos os números 2, 5, 2, 5, 6, 7, 8. E só podemos utilizar duas cartinhas. Então, qual número podemos fazer maior que 80? Paulo já me colocou uma resposta aqui. Ele disse que dá pra gente fazer o número 87. Vamos ver? Vou só baixar um pouquinho aqui, rapidinho, ó. 8 e o 7. Muito bem, Paulo. Então, você escreve aqui. 8, 7. Vamos ver se tem mais uma outra resposta. A mesma do Miguel e do Rafael, 87. Muito bem. Muito bem. Aqui a gente encerra nossa aula de português lá vai, que estava aqui no sentido que ainda tinha português hoje. Matemática, tá bom, gente?